Olá, leitores do Bahia Notícias. A gente vai dar sequência ao podcast A Bahia Quer o Quê. Hoje a gente vai conversar com dois comunicadores da região do Recôncavo Baiano, região importantíssima, importante desde o início da Bahia, né? Que são os comunicadores do blog do Valente, o Léo Valente e o Leonardo Valente, também conhecido como Leozinho Valente. São pessoas que trabalham a informação naquele município, Santo Antônio de Jesus, e também na região do Recôncavo Baiano. A ideia desse podcast é conversar com esses comunicadores para saber quais são as reclamações, quais são as urgências, né, as emergências das regiões do estado. E primeiro, sejam bem-vindos, né? É um prazer estar com vocês aqui. A gente já é parceiro do Rota Bahia, né? Na verdade, a gente troca informações, troca conteúdo. E é isso, gente. Saber de vocês, né, o que é que a população do Recôncavo ela mais quer. Né? Francisco, muito obrigado e parabéns, né, pela iniciativa. É muito importante isso que vocês vêm fazendo, até porque eu acho que isso tem que ser feito por todos, eu digo principalmente o poder público. Né? O interior, às vezes, eu outro dia conversando com o secretário de Segurança Pública, disse a ele que eu percebia que diante do que imagine, a quantidade de problema que você tem relacionado à segurança em Salvador e na região metropolitana, onde ele está perto fisicamente, isso às vezes fazia com que ele fechasse os olhos sem ele perceber como é que está o interior do estado. E lá a violência estava crescendo. Aqui ele estava administrando o que já estava grande. Então, vamos dizer assim, no sentido figurado, esse inferno que ele vivia, ele não conseguia enxergar o inferno que estava se formando dentro da área dele, da competência dele, exatamente por isso, porque, olha, às vezes, deputados, eles vão muito naquela coisa de, olha, estou levando aqui uma ambulância, bom, eu estou levando um trator, é o que ele chega para pedir ao governador. E os problemas são maiores, né, tanto na saúde quanto na segurança. E o que o interior tem, muitas vezes, é exatamente isso aqui, a imprensa, é vocês. Nós, através de uma parceria como o Rota Bahia, ou através de uma notícia que a gente posta lá e os sites daqui, o pessoal vê, olha, isso aqui está acontecendo no interior. Então, a internet também fez isso. Com que o interior ele fosse mais visto, ele fosse mais ouvido. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Que a ideia, inclusive, do podcast é fazer com que o leitor, né, no caso, o espectador também, ele esteja a par dessas discussões, né? Ou seja, e para que ele exija, né, do seu próximo governador, próximo presidente, e também para os deputados, né, que é quem fazem as leis, discutem elas, né, o que eles podem fazer para poder resolver esses problemas. Um dos problemas sérios é a segurança pública. A gente tem noticiado, né, uma série de crimes. São Antônio de Jesus, que é a cidade mais populosa lá da região, ela tem, inclusive, ao longo dos últimos tempos, aí, vários casos, né, de assassinato. Inclusive, há poucas semanas, a gente noticiou um crime lá, né, associado a 2 policiais militares. Esse crime, inclusive, tomou projeção nacional, né? A gente está vivendo aí um momento onde as polícias elas estão meio descontroladas, né? E o crime também. Como é que vocês enxergam esse problema lá da população? O que é que a população está pedindo mais? Porque, claro, a gente pede que a polícia ela seja eficiente, que ela combata o crime, mas, ao mesmo tempo, a população também ela não quer que haja justiçamento. Eu acredito que seja isso, né? Olha, rapidinho, o Santo Antônio sempre teve, volta e meia, essa discussão, né? Em relação à violência como um todo. A gente começou até a mudar, porque a polícia de alguma forma manda pra gente, durante muito tempo a polícia mandava o número de homicídios, né, e a gente falava, mas teve X homicídios, né? Sim, homicídio é o quê? Alguém matou o outro. Mas tinha uma quantidade, eu vou dizer, não fiz um levantamento ainda para dizer que é maior do que nos outros municípios, porque alto de resistência. Mas esse número era um pouco visto como a segurança pública, como disse, não, mas, porém, mas isso aí foi alto de resistência. Então a gente começou a colocar o seguinte, na contagem nossa a gente coloca mortes violentas. Porque aí está o auto de resistência, porque o auto de resistência é um problema de violência
É uma vida que foi embora, independente de ter sido com troca de tiro. Se teve troca de tiro com a polícia, porque teve um problema lá atrás, o cara está com a arma, o cara é fruto de uma falta de educação, de investimento e recebeu a polícia na bala. Né? Teve uma época que ficou ruim para a imagem de Santo Antônio, tem uns 8 anos, isso criou um problema até para a gente da imprensa, porque a gente ficava o seguinte, naquele período eu fiquei até uma relação um pouco ruim com os policiais, que eu entendo o lado deles também perfeitamente, e não podemos nunca julgar uma categoria como um todo por causa de a gente como repórter... Não existe sociedade sem polícia, né, Léo? Não tem como, exatamente. Né? Então a gente tem colega nosso que comete um erro e tal, e a gente fica envergonhado com aquilo, sabe? E a gente não quer ser colocado isso, porque a imprensa, porque os jornalistas, olha o que eles fazem, colocam a gente se esforçando a fazer um trabalho sério, aí vem um e aí todo mundo é julgado. Esse cuidado a gente sempre teve, né? Só que naquele período eu fiquei até numa situação assim, porque chegavam mães naquela época que não sabiam onde é que o corpo do seu filho estava, então a gente se sensibilizava. Eu, de uma maneira até sem ter medo nenhum, porque eu tinha 20 e poucos anos, não pensava na consequência que isso poderia trazer e colocava aquilo no ar, mas também a gente começou a ouvir que teve policial que foi, talvez injustiçado, foi num bolo também, mas enfim, o fato é que Santo Antônio de Jesus, ela tem um índice de morte violenta por 100 mil habitantes maior do que Salvador, maior do que Feira de Santana. E, em determinado momento, isso começou a cair numa normalidade, porque teve uma época, tem um comandante, até muito amigo meu, que entrava no ar e ele gostava de dar notícia, ele tinha um lado radialista. E ele fechava e tinha uma frase dele que ele dizia assim, mas aí são eles contra eles. Seja bem-vindo, meu amigo. E isso foi caindo na ideia das pessoas, na cabeça. Isso ele participando no rádio e tal, ele dando informação e tal. De que isso, eu fiquei com medo de que isso influenciasse o trabalho até da Polícia Civil, porque uma coisa é alguém chegar aqui e dar um tiro, Deus livre, no Francis. Uma pessoa conhecida, tal, o trabalho de investigação era muito maior, tem que dar uma resposta à sociedade. Mas a própria sociedade, ela não buscava essa resposta quando o João do crack morreu. Por quê? Porque era João do crack, porque era um cara que roubava os outros para comprar o crack, mas era uma vida também. Então a gente começou a ir para as autoridades, gente, o que é que está acontecendo? E esses crimes aqui? Aí o delegado, não, nós estamos investigando da mesma forma. Os resultados nunca eram iguais. Então, passou como se a vida de um tivesse mais valor do que o outro, e a própria sociedade também, porque até a gente como imprensa talvez se passar, porque, olha, morreu uma senhora ontem em Santo Antônio de Jesus, uma mãe de família, vítima, aí já foi um latrocínio, estava numa moto e tal, e a gente aqui soube da notícia, nós colocamos no ar. A comoção está maior na cidade, mas só que anteontem, no sábado, teve um rapaz que a foto dele dá para ver que ele tem uma marca de uma sobrancelha que identifica ele como de uma tal facção, a barba também no mesmo jeito ali, que morreu. E nos grupos de WhatsApp que a gente foi, o pessoal falou, fazer o quê? Foi procurar. Então isso caiu na nossa normalidade, na sociedade e na própria polícia. Não vou dizer a polícia como um todo, mas um ou outro policial que se acha no direito e você vê ele sendo aplaudido nos grupos. Sim, mas ele não matou nenhum inocente. Então o cara decidir quem vai viver ou quem não vai, essa parte... Agora, eu quero deixar bem claro o seguinte, a polícia como um todo, eu considero eles heróis pelo seguinte, pela condição de trabalho que é dada para eles, armamento inferior, salário a gente nem discute aqui. Então, no todo, eu considero a instituição polícia, eles como heróis como um todo. Agora, você acredita que a população... Você falou uma coisa interessante, né? Quando são, por exemplo, pessoas de um segmento social desvalorizado, né? Que estão envolvidos no crime e tal, parece que não há uma empatia, né? Mas quando o sujeito está envolvido no crime e já é de uma condição social melhor, aí parece que as pessoas começam a perceber, né, que a justiça certa ela tem que ser feita e não ela ser um corte, né, dentro de um segmento da sociedade, né? É interessante porque às vezes a gente perde a ideia do que é a polícia, né? A polícia é a lei. A polícia é a lei. Se a polícia deixar de ser lei, vai fazer justiçamento. E aí pode, uma hora dessa, acontecer com um parente da pessoa que até aquele momento tinha a visão da polícia como sendo
né, uma instituição que pode fazer o que quiser com aquelas outras pessoas. Isso por parte até da própria população. Vão registrar, né? Que a própria população, os movimentos em grupos de WhatsApp, tudo isso, as pessoas nas ruas. Só trazendo aqui, eu estava olhando aqui, fui ver uns números. Ano passado, 2021, tivemos 51 mortes violentas. E esse ano estamos em julho, faltam 5 meses, já passamos de 40. Então, faltando 5 meses aí, já chegamos a 90% do número de mortes violentas no ano passado. De todo o ano passado. De todo o ano passado. Isso é muito grave. Isso é muito grave, né? Então, tem crescido bastante esse número de mortes violentas. E a gente não tem sentido uma comoção maior, um movimento maior por parte da população, uma cobrança nesse sentido. Em 2 meses teve uma família lá em Santo Antônio que perdeu, eram envolvidos, né, segundo a polícia e tal, mas uma mãe perdeu 3 filhos. Ela tinha 7 filhos, perdeu 3. Nós precisamos até fazer uma matéria com ela. Né? Vamos até marcar para conversar com ela. Então, assim, mas a população, pelo fato dos 3 estarem envolvidos, ou não sei, né? Mas segundo a polícia, segundo informações, a população não criou essa comoção. A população não parou para pensar, cara, é uma família. Verdade. É uma mãe ali que perdeu... Enquanto comunicadores, o que é que vocês acham que deve melhorar, né? E aí, não só Santo Antônio, mas aí abrindo um pouquinho para a região, o que é que vocês, comunicadores, acreditam que tem que haver para melhorar a segurança pública da região? Eu vou falar de uma maneira macro, que eu estava até aqui segurando para eu não esquecer, de uma autocrítica que nós precisamos sempre fazer uma reflexão em cima disso. Nós, imprensa como um todo, exceto uma situação como essa, onde a pessoa ele foi ali, a imagem mostra, né, tem que ter uma investigação, os policiais argumentam que o rapaz teria baixado a mão, aí tem que ver o vídeo, toda essa coisa com mais detalhes, né, uma perícia do próprio vídeo e tal, mas enfim, né, a ideia que passa do que a gente viu ali, aparente execução, né, até falar assim, porque não há nenhuma conclusão. O que a gente vê no vídeo é isso aí. Aí ali, quando acontece no Rio de Janeiro, quando acontece em Salvador, aqui aí o pessoal, a gente vai mais em cima. Mas assim, a gente, às vezes, também, aí talvez pela própria cobrança da sociedade, ou pela sociedade, ou nós que temos que olhar de forma diferente, a gente acaba cobrando mais resposta em alguma morte do que em outras. Nós, enquanto imprensa, observe, desde um jornal Globo, desde Folha, tudo. Ou a gente cobra mais um crime pelo requinte da crueldade, ou até porque era um ator. Ou porque, olha, claro que comoveu, era o trabalho da imprensa, de todos nós ali, o que aconteceu com Tim Lopes, né? Pronto, o caso da Isabela Nardoni. Naquele mesmo ano teve casos parecidos, só que na periferia. Trazendo para a realidade lá, a gente vê que o crime lá na pousada Paraíso Perdido, ele teve uma repercussão muito maior, né? Um acompanhamento muito maior em relação aos outros crimes comuns, né? Crimes, é claro que a visibilidade do próprio hotel, de atrair famosos, né? Claro que a gente vai também pelo interesse do público, né? Tem esse lado também. Aí a gente acabou cobrindo mais porque provavelmente alguém de Salvador ou já ouviu, ou já foi lá, ou já era amigo do cara, não sei o quê, os cantores, aquela coisa toda. Eu estou falando a respeito dos outros crimes lá da região. Em relação a outros crimes, né? Mas ele tá tipo assim, mas há um sentimento, talvez, alguém chegou lá me chamar a atenção, foi alguém comentando no Face, que disse, por que esse crime, aí a pessoa já botou logo aquela coisinha assim, né? Esse crime desse rapaz branco, né? Rico. Ele teve um interesse maior das autoridades e da imprensa do que outros que acontecem aqui todos os dias. Então, é uma coisa que a gente tem que também estar constantemente fazendo essa reflexão. Vou sair um pouco de segurança pública e vou para a saúde, que é outro também tema, né, super importante. As pessoas, elas precisam desse serviço. Há pouco eu estava comentando com vocês que eu passei ali em Brotas, né, que eu moro ali no Candial, e aí vi uma fila imensa, né, para entrar no Aristides Maltês, no hospital ali de oncologia que trata pacientes com câncer. E a gente sabe que Salvador, você circula pelas ruas que você vê de ônibus, de carros, né, TFD, né, tratamento fora do domicílio, muito presente, onde trazem pacientes para cá.
Qual a queixa, quais as principais queixas lá da região a respeito de saúde? A gente sabe que tem um hospital importante lá, né? Que é o regional, Santo Antônio, tem a Policlínica regional também. de Santo Antônio de Jesus. Mas eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessa carência, né? Da saúde na região. Olha, eu acho que... Eu vou trazer minha visão até, eu acho que meu pai, por ter mais tempo, vai poder trazer. Mas a maior parte das queixas que eu vejo em relação à saúde são coisas até municipais. Não recebemos, pelo menos eu não recebo tantas queixas lá, né, muitas demandas em relação a algo estadual, justamente por conta do hospital regional, né, que foi algo que chegou há uns 15 anos em Santo Antônio e melhorou bastante a vida do Recôncavo inteiro. Teve recente a própria Policlínica ali. né, que atende ali Conceição do Almeida, Dom Macedo, Muniz Ferreira, várias cidades ali da região. E Santo Antônio acabou que tem até essa fama de ser um polo de saúde, até por conta da própria Universidade Federal, que também sediou o curso de medicina da UFRB lá, né? Então, mas nós vemos sim muitas queixas no âmbito, pelo menos eu recebo muito mais no âmbito municipal, né? Coisas assim, questão a remédio, Falta de posto medicamento, saúde, falta de medicamento nos postos, a própria Santa Casa da Misericórdia, né? Temos várias queixas, mas é algo que depende até de um diálogo maior. Agora, dentro disso que você falou, a gente ouve muito lá, principalmente os pacientes oncológicos. Imagine você tratar um câncer. Não, eu peguei. Você, que é do interior como nós, Sim. um bate-volta é cansativo, né? Pra capital. Muito cansativo. Você tem que vir na capital resolver alguma coisa, andar aqui, ou de transporte público, ou que você venha com seu próprio carro. Quando você chega em casa, chega morto. Agora imagine para quem está com câncer. Para quem vem fazer uma radioterapia ou quimioterapia. Agora colocaram lá a Unacom, né, que é voltado a esse tipo de tratamento. Uma luta depois de muito tempo, acho que inauguraram o ano passado, mas não está funcionando plenamente. Nós ainda temos muitos pacientes. Nós não temos lá uma UTI neonatal. A parturiente, a grávida, a mãe que precisar de uma UTI, e UTI você sabe, né? É aquela coisa de urgência. Sim. Tem que ir para UTI neonatal. E às vezes você descobre se aquele bebê vai precisar de uma UTI neonatal na hora que ele nasce. Por mais que você acompanhe a saúde da mãe e tal, mas aqui precisa de nós não temos UTI neonatal. É uma carência que nós temos lá muito grande também. Então, é muito comum essa queixa da Santa Casa que ele fala. Eu acho que está muito em cima também, além da tabela do SUS, que é desvalorizada, de toda essa situação. Aí depende de repasse de município, o federal manda para lá, tem toda essa questão de recurso, mas é porque o hospital ele não tem estrutura para gravidez de risco. E recebe toda aquela demanda ali, né? Da toda região toda. Da região toda. O pessoal diz, eu estava até comentando na semana passada, que o que é que diz lá? Se a gente brinca lá, todo mundo é santo antoniense. O pessoal de Vazedo, de Sapé-Açu, de tudo quanto é lugar, porque nasce no Hospital de Santo Antônio, né? Mas a cidade dele, claro, ele vai ser registrado lá. Então, cara, imagine, você não tem um UTI neonatal e os pacientes lutando contra o câncer, ter que pegar um veículo da prefeitura que passa 4h30, 5 da manhã em casa, aí vai fazer um tratamento que lhe deixa fraco, né? E no outro dia, ou uma semana depois, tem que ir de novo. Essa queixa já é de quanto tempo, Léo? Essa queixa de Desde que eu cheguei lá, a gente faz um programa de rádio todos os anos no Outubro Rosa, né? E a gente começou a ouvir o drama dessas pessoas. E esse programa traz pessoas que venceram o câncer também, para encorajar as outras, né? Quem perdeu alguém também e tal. Então, desde jovem, com 20 e poucos anos que eu já entrevistei, enfrentando câncer, com 22 anos, gente com 28 anos, câncer de mama, outro tipo de câncer, e o pessoal lá contando as suas histórias, o relato é esse drama, esse sofrimento. Você falou uma coisa aí que eu comecei a imaginar. Você falou que praticamente todo mundo ali é santoniense. Então isso diz muito sobre as unidades de saúde das outras cidades. Das outras cidades. Também. Santo Antônio... Como é isso, hein? Como é a realidade de saúde desses outros municípios? É isso, eles fazem uma pactuação, né, com a Santa Casa, porque nem todas essas cidades têm uma maternidade. A policlínica também, né? A policlínica também. Agora, isso tem esse outro lado positivo do ponto de vista do comércio. Há muito tempo, quando cheguei lá, quase uns 18 anos, esse número deve ter aumentado. Fizeram uma pesquisa
e com quem estava lá. E o que é que ele traz a Santo Antônio de Jesus? A gente não tem nada de turismo, a gente não tem praia, a gente não tem, sabe, Fórum São João, algo que atrai as pessoas. 67% das pessoas responderam que estavam lá em busca de serviço de saúde. Na rede particular, para quem tem dinheiro, é muito bom. Tem muitas opções, tem muitas clínicas, sabe? Nós temos, como o Leonardo falou, o hospital regional. A policlínica, com todos os problemas, nós temos uma Santa Casa. As outras cidades não têm. Então há uma dependência muito. Aí o pessoal às vezes, olha, o pessoal sai daqui e vai para o comércio, o pessoal só quer comprar no comércio Antônio. Poxa, mas o cara vai para lá para fazer o exame, para cuidar da saúde, para ver um primo que está doente. Aí chega lá, vê aquela opção de comércio e compra ali. Isso favorece muito Santo Antônio de Jesus também. Saúde saúde é um serviço muito caro mesmo. Não dá para qualquer município ele ter, por exemplo, uma estrutura de saúde mais diversificada e tal. Agora, é claro que as cidades polas têm que ter um investimento maior. Então, por exemplo, essa UTI neonatal que você está falando aí, eu acho que deve ser pauta. Essa questão da UTI neonatal, desculpa, dos novos governantes. Não, teve até uma situação recente que está desenrolando agora, né? O Rotary Clube de lá, eu digo porque eu fazia parte do Rotary, a gente fez campanha e tal. E até trazer uma curiosidade, antes da pandemia a gente estava juntando dinheiro para comprar 4 UTIs neonatais por R$600 mil. Chegou a pandemia, uma UTI neonatal passou a custar 320. Então R$600 mil só ia dar para comprar quase duas, né? E aí, mas mesmo assim o Rotary conseguiu, arrecadou dinheiro, veio o dinheiro do Rotary Internacional. No ano passado teve uma reunião, o Rotary disse, não, pronto, conseguimos aqui as UTIs neonatal, só que o Rotary Internacional deu esse valor por 1 ano e meio. A gente tem esse valor aqui disponível por 1 ano e meio. Está chegando ao final desse 1 ano e meio, ao final desses 18 meses, e não conseguiram arrumar o ambiente. A Santa Casa não teve recursos, porque tem também outros fatores, tem que ter um ambiente diferente e tal, uma sala. A Santa Casa não teve recurso suficiente, né? Então, até chegou perto, bateu na trave, assim, Santo Antônio, nesse sentido de ter UTIs neonatais, que seria quase o suficiente, de acordo com as demandas que aparecem lá e tal, as 4 poderia atender quase todas as situações que Santo Antônio tem, de acordo com os estudos que fizeram, mas por conta de falta de recursos, né, para questão de estrutura mesmo, infraestrutura mesmo da Santa Casa de Misericórdia, a gente não vai, acaba que tudo está encaminhando aí, né, estamos lutando para que a gente consiga, né, para que consiga o Rotary. Mas assim, pelo tempo que tem Santo Antônio, até pelo tamanho da cidade, pela influência que ela tem ali com as outras cidades, vai atender. Era para a gente estar ainda lutando por isso? Não já era para ter um UTI neonatal? Uma cidade que, sabe, tem tanta coisa, ali você tem mais de 100 mil habitantes, né? Não sei, aí você imagina, o Leonardo falou que naquela época, R$600 mil, né? 4. Aí eu volto para aquela discussão do que é prioridade. Tenho a certeza que há 2 anos atrás se pagou R$400 mil para a Luan Santana fazer um show lá na cidade. Uns 3 anos atrás. R$400 mil. Aí você pega mais outra atração, né? Que o povo ia se queixar que o São João foi mais assim e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Pega outra atração de 200 mil. De um dia. Não, este ano. Pronto. Simone e Simara, 450 mil. Comparando com o valor de hoje. Mas, enfim, você vê que uma cidade lá da região teve essa polêmica toda porque queria pagar R$700 mil por 2 ou 3 horas de show a um artista. Com R$600 mil, você deixava que várias crianças... Você está falando de Teolândia? Ali perto, exato. Mas eu pego Santo Antônio mesmo, pegue 3 atrações. Pronto, Santo Antônio já chegou a gastar com atração musical em uma noite R$1 milhão por noite. Aí você pega R$600 mil, o que é prioridade? Salvar a vida de várias crianças iam deixar de morrer. Várias crianças iam ter o direito de nascer se tivesse um UTI neonatal. Várias crianças morreram, mas nós temos ali uma cidade como Santo Antônio que chega a gastar R$1 milhão por dia com artistas, né, com festa, o povo vai beber, comer, vai embora, tudo, acabou. Outra cidade vizinha que estava lá alegando que não podia pagar o piso nacional do professor. Agora imagine, eu acredito, dificilmente lá vai ter médico em tudo quanto é lugar. R$700 mil. Se você pegar o salário de um médico de PSF no ano,
vai dar algo em torno aí por baixo de R$130 mil por o ano inteiro para um médico trabalhar atendendo não sei quantas pessoas. Essa é uma discussão importante mesmo. Que tem que ser feito. E no São João, nesse São João pós-pandemia, né, depois de 2 anos, isso ficou bem presente mesmo nas discussões. Porque realmente não dá para municípios que não têm receita própria, que são pobres mesmo, gastar fortunas, né? E aí, nesse quesito, eu que sou uma pessoa que defendo a questão, né, da iniciativa pública e tal, não tem como você pagar isso sem iniciativa privada, porque senão você deixa de cobrir os serviços básicos, né, que o município é responsável por fazer, tocar. Né, e a saúde entra nisso aí. Eu queria já entrar, você falou em piso do professor, já entrar na questão da educação. Né? Inclusive, e aí voltando, né? Porque, claro, uma coisa tá ligada. Criticar a gente tem que criticar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver qual é a realidade. Né? A maioria dos municípios são pobres e tal. Essa atualização do piso dos professores foi uma coisa, né, que o governo federal, de certa forma, jogou para a torcida, né? Porque quem paga, na verdade, são as prefeituras. As prefeituras. Né? As prefeituras que vão arcar com isso, mas, ao mesmo tempo, a prefeitura ela tem que saber onde gastar o dinheiro. Né? Não pode ser botar o dinheiro, R$700 mil, numa contratação de uma banda, né? Porque aí fica difícil defender você quando você não quer pagar os 33,24% que é a atualização do piso. Educação. Como Santo Antônio e os municípios do Recôncavo têm tratado isso, né? E têm oferecido esse serviço. A gente sabe que a educação fundamental é das prefeituras, né? E ensino médio, principalmente, prefeitura, creche, ensino fundamental, e o Estado, principalmente, ensino médio. Bom, como um todo, outro dia eu estava comentando lá na rádio que é uma das áreas onde menos tem reclamação na rádio. A rádio tem muita reclamação da saúde, da infraestrutura, do buraco que está na rua dele, tem reclamação disso, daquilo e tal, mas da educação não tem. É porque ela está boa? Não. É porque, na verdade, como é que você vai reclamar se você a vida inteira você está comendo carne de segunda ou carne de pescoço? Se você foi criado dessa forma, você nunca comeu filé, como é que você vai achar aquela carne que você come ruim? Ou seja, o nível de exigência é baixo. É baixo porque qual é o conceito do pessoal sobre educação? É meu filho ir para a escola todos os dias, ter um professor lá, não importa como está o ensino, qual a estrutura, como está, como não está, porque ele também recebeu essa educação precária. Então ele nunca exige uma educação melhor. Aí volta e meia, quando falta o transporte, olha a reclamação que tem, quando atrasa o salário do cara do transporte. As mães que têm filhos especiais também começaram a ligar para a rádio, exigir, cobrar alguma coisa e tal. Mas você não tem uma reclamação quando, na verdade, é o seguinte. Agora, quando você vai para os números, acho que foi o G1 que fez um levantamento, isso tem uns 2 anos mais ou menos, que mostrou que 93% das escolas particulares de Santo Antônio de Jesus têm laboratório de informática. E de todas as escolas públicas, estaduais e municipais lá em Santo Antônio de Jesus, apenas que é a tal escola modelo, que ficou só em um modelo, tem esse laboratório de informática, que tem curso técnico e tudo mais. Olha a disparidade. A média da mensalidade das escolas particulares? Lá R$1.000 por aí, né? A média vai ser R$900. A média é 900. Ou seja, o morador tem que se esforçar pra caramba para poder pagar isso aí. Muito. Então tem muita... Assim, então a gente já observa isso, a estrutura, a diferença, né? A gente viu na pandemia, porque quando o pessoal colocou assim, vai voltar a aula só quando todo mundo tiver condições de dar aula no sistema híbrido. Aí o pessoal da particular disse, mas nós temos essa condição. E o da escola pública, não, nós não temos. Aqui na internet tem. Na internet tem. Então, assim, como é que meu filho vai aprender? Qual é o interesse dele? Se na escola dele, ele está numa velocidade do celular e tudo mais, chega lá, não tem um computador sequer, que para ele isso já é algo meio até, né? Não tem um computador com internet. Então, a verdade... A educação já é um pouco privatizada nesse sentido. A escola com quadra boa, como a gente tinha antigamente, que com a quadra que dê para você usar. Eu lembro quando eu era guri, eu vivi uma parte da minha vida aqui em Lauro de Freitas.
A gente pedia à diretora a chave no final de semana para usar quadro, o pessoal da comunidade, e a gente tinha aquela relação, isso era possível. Hoje em dia, não. Teve a situação até do Rômulo, né? Um episódio do Colégio Rômulo, que era um dos melhores colégios públicos de Santo Antônio de Jesus. Tinha muito aluno, né? E acabou que foi destruído para uma reconstrução. Aí toda aquela questão que no Brasil o prazo é 2 meses, aí se transforma em 2 anos, em mais 6 meses e tal. Nisso tem uns 6 anos, mais ou menos, que Rômulo foi destruído. Demolido. Né? Mas demolido. Para uma reconstrução e sem respostas. Aluno indo para um lugar, para uma aí escola, alocava outra, uma parte no IFE, uma parte em outro lugar. Hoje eles estão tendo aula na sede de uma universidade particular que é a Unifacemp. Mas eles ainda não tiveram esse colégio reconstruído. Então era um colégio que estava crescendo, que tinha nome, que fazia fila imensa, as mães faziam fila, dormiam na fila para tentar matricular seus filhos lá. E acabou que acaba sofrendo com isso, com essas situações como essa. Então já tem essa situação tanto quanto precária, né? E a gente demora a ver algum progresso, nem que seja pouco, nem que seja pequeno. Aí agora há anúncios, né, de que vão construir alguns complexos lá lá onde é o ginásio, né, e tal, alguns complexos que vão conseguir pegar não sei quantos estudantes, que vai ter ensino integral e tudo. Mas a questão é que até agora, na prática, né, quando se trata de educação básica, ainda tem que melhorar muito. A educação superior, Santo Antônio, graças a Deus, tem a própria UNEB, tem o FRB, e as particulares também. Tem particulares conceituadas, né? Tem muito ensino EAD em Santo Antônio de Jesus, que dá muito certo, porque o pessoal é uma cidade de comércio, né? O pessoal trabalha o dia todo, estuda à noite e tal, dá muito certo. Mas, tanto que o que nós vemos, em todo o Brasil, na verdade, mas em Santo Antônio, a gente vê muito, eu vou até fazer esse levantamento, de quanto % das mortes violentas esse ano foi de menores de idade, envolvidos com algum tipo de crime. E eu não sei, eu chuto que pelo menos, eu chuto que no mínimo 30% aqui. 30% a 40%. 30% a 40%. Porque tem essa situação precária nas escolas, na educação básica. Ultimamente a gente tem vivido um fenômeno aí que voltou forte, que é a miséria, né? A fome, né? Então, para você entrar no crime, se você vive numa família desajustada, né, já de origem, então o apelo por crime, crime é muito mais... O crime é muito maior, tem gente que acha que não tem essa relação. Porque eu passei dificuldade e não precisei roubar ninguém. Sim, mas você teve outro tipo de educação, tudo bem, talvez um pai, uma família mais rígida, com família e tudo, agora o cara tá. Não estou dizendo que justifica para ninguém. Não, claro. Né? O cara tá ali vendo que ele não tem o tênis que ele deseja, ou seja, e o vizinho dele tem. E ele pequeno, hoje não tem o pão, a comida. Fulano é o bacana. Às vezes ele não tem... Às vezes não é nem o que deseja, né? Às vezes é o básico. Às vezes você vê sua mãe passando fome para lhe dar comida. Quem aguenta ver isso? É o básico. Agora, assim, repito, não se justifica, mas não queiram negar que existe uma correlação da violência com a desigualdade. Isso está claro no Brasil. Você tem lugares onde tem uma violência menor, como o Rio Grande do Sul, porque a desigualdade lá é menor. Lá chove mais também, é um estado mais rico. Santa Catarina, veja, agora, onde a desigualdade é maior, porque no Nordeste a violência está explodindo assim, porque a desigualdade aqui é maior. Entendeu? A violência tem duas coisas, onde tem movimento de dinheiro, aí atrai a atenção dos bandidos ali em São Paulo, por exemplo. Rio de Janeiro, desigualdade, a favela está de um lado, o prédio do luxo do outro. Então, está claro. Então, quando a gente vê o que espera desses governantes no todo, é questão de política que venha diminuir essa desigualdade, tanto na questão do curto prazo, com programas assim, como a longo prazo, com programas de inclusão, né? O que eles têm que pensar exatamente nisso. Né? Na questão da educação, na questão da própria assistência à saúde e tudo, porque essa desigualdade social... E eu vou já entrar nessa questão aí, Léo, porque você precisa de educação, mas ao mesmo tempo você precisa, por exemplo, de uma rede que acolha essas pessoas formadas pela educação. Aí nós estamos falando aí agora de indústrias, né, o setor produtivo. E lá no Recôncavo, a gente sabe que o Enseada Paraguaçu, né, aquele estaleiro lá, né, em Maragogipe ali, ele ia abrigar um número imenso de pessoas e trazer
né, recurso e tal, e a gente viu que esse projeto ele desandou, então houve um desemprego muito grande, né? E eu queria saber quais são as principais demandas, né? A gente sabe que Santo Antônio de Jesus é uma cidade que tem uma vocação bastante para comércio, né? Também, mas existe também esse setor produtivo, né? Eu queria saber de vocês da indústria e tudo, né? A questão das demandas industriais lá da região. Tem o Distrito Industrial 2, que está só no papel, está o terreno com asfalto e tudo, mas... Distrito 2, qual é? Saindo de... É porque tem um, que é onde agrega ali as indústrias, né? Você fala de Santo Antônio? De Santo Antônio. E tem o Polo Industrial 2, que é na saída de Santo Antônio para Nazaré. Tem a área, mas não tem nenhuma empresa instalada, apesar dos benefícios disso, daquilo, e também quando ficou pronto foi no período da pandemia, o povo também com medo. Seria para quê? Qual o setor? Para atrair mais indústrias. Mas exatamente, para o pessoal fazer galpões e tudo mais, porque no 1 nós já temos ali Reconflex, empresas conhecidas, né? Pronto Alimentos, várias empresas grandes de calçados também, né? Colchões, que é muito forte lá, esse setor de... sofás e tal, entrega, o pessoal vende aqui tudo. Aí tem o 2, que não saiu do papel ainda, não tem uma empresa instalada ainda. Agora, você falou do Polo Naval, a gente viveu lá um momento que aluguel de casa ficou caro porque você não tinha casa para alugar, porque o pessoal do Polo, eu acordava cedo para ir para a rádio, a gente via 2, 3 ônibus de cargos executivos a peões, preferindo morar em Santo Antônio de Jesus e pegar esse transporte, porque tinha escola melhor, aquela questão de saúde, a cidade que tinha uma estrutura melhor. E, gente, penso no momento econômico de Santo Antônio de Jesus, de gente pegar dinheiro do banco para investir em imóveis. Naquela região toda, em Nazaré, gente construindo hotel por causa de São Roque, Paraguaçu. E aí vem aquele questionamento, a gente entende que teve a Lava Jato, aquele problema todo, mas... Apesar de que eu acho que seria muito mais inteligente... Penalizou as empresas, você penalizar o CPF e não necessariamente o CNPJ. Até porque se tem uma empresa te roubando, se aquela empresa continua funcionando, ela tem como te pagar. Com juros e correção monetária se ela estiver viva. Mas aí é outra discussão política. Eu acho que por trás de toda aquela coisa da Lava Jato, tinha um interesse numa miséria, porque uma miséria... de emprego e de tudo, uma desestabilização beneficiava alguém politicamente, né? Aí todo mundo lá acabou pagando por isso, e eu me questiono por que até hoje o estaleiro não está funcionando. É falta de dinheiro? Está deteriorando o material lá que já foi feito, que aquilo não pode ser retomado. Sinal, o presidente foi até lá. Agora, prometer que vai... Mas por que 4 anos não teve uma força-tarefa, um empenho? Vamos facilitar aqui, olha, vamos dar andamento a isso aqui. O que é que precisa? Precisa do governo para quê? Para a gente retomar isso? Por que não fizeram isso? Porque está só na promessa até agora? Aquilo ali gera emprego, gente. Além da importância da obra, do que vai movimentar e tudo mais, aquilo estava mudando. Nazaré das Farinhas. A gente falava muito disso aqui, e do que aquilo não só ia gerar no primeiro momento, como ia também a médio e longo prazo. A gente do interior, para conhecer pessoas novas de outras cidades, de outras culturas e tal, a gente precisa vir para a capital ou para algum ponto turístico. Na época não, na época conheci gente de Alagoas, teve aquele amigo nosso Fernando que era de Minas, assim, conheci. Então levou uma... Você está falando aí de que ano? Cara, eu era 8ª série. Então vamos colocar aí, foi antes da Lava Jato. Pegue que a Lava Jato, nós já temos 6 anos, né? Mais ou menos. 2014, isso. Lava Jato, já 8 anos. Já. 8 anos. 8 anos, mais ou menos. Antes disso aí. Final dos anos 2000, por aí? Não. Quando eu estava na escola foi em 2015, 2015, essa época mais ou menos. Né? E aí porque a Lava Jato também não estava tão... ainda estava começando. Devastadora nesse sentido. Estava começando. Mas os efeitos dela foi em 2016 por aí. Isso. Aí começou a fechar e tudo e tal. Eu lembro da gente fazendo programa de rádio lá com um pessoal que estava... Um grupo espanhol que estava construindo um hotel lá em São Roque, Paraguaçu, próximo a Nazaré, entre São Roque ali e tal, e já estava vendido, muita gente comprando e tal. Mas enfim, foi um efeito terrível a saída desse pessoal lá, tanto para o setor de hotel quanto para o comércio como um todo, e a gente espera que esses bons tempos voltem, porque Santo Antônio tem essa característica assim, né? É um povo empreendedor que vê a oportunidade onde você não imagina,
Aí vem esse lado bom para a gente falar das coisas boas de Santo Antônio também. É uma cidade que eu digo, claro, é modo de dizer, tudo que se coloca dá certo, né? Você à noite sai para ir para os bares em Santo Antônio de Jesus, alguns bares você vai encontrar fila, esperando alguém sair para você entrar. Se você sair 21 horas, é difícil você encontrar algum lugar aberto. Aí vem até esse questionamento, né? O povo tá sem dinheiro para muita coisa, agora para bebida, para festa não tá não. A gente vê um movimento No grande interior lá. tem muito isso, é verdade. Mas Santo Antônio tem essa coisa assim também de ser aquela cidade acolhedora. Eu estava falando mais cedo com um amigo meu, e aí depois de passar, a gente dormiu aqui na Paralela, né? Pra gente do interior, com aquela tranquilidade, a gente dormiu com barulho de carro e aquele movimento todo, né? Já foi ali um pouco diferente. Então Santo Antônio tem muita gente que vai para lá trabalhar 2 dias na semana, sai de Salvador. Aí quando ele chega lá, ele descobre que Santo Antônio tem Universidade Federal, tem escola boa para o filho dele, tem um comércio muito bom. Dificilmente ele vai sair de Santo Antônio para comprar alguma coisa aqui em Salvador. Ele tem tudo isso com detalhe, é tudo mais perto e mais rápido. Quando a gente reclama de engarrafamento lá é de 10 E o minutos. custo de vida é baixo, né? Santo Antônio também. você atravessa a Acaba cidade que em 15, isso 20 tudo, minutos. Isso tudo faz com que o custo de vida ele seja realmente mais baixo, para você gastar menos com transporte para ir num lugar, uma coisa ou outra, entendeu? Léo, a gente falou, a gente falou, né, de segurança, de saúde, de educação, que eu acho que são os temas que são mais, vamos dizer assim, impactantes na vida do cidadão comum. Mas vocês queriam abordar outra coisa, além desses tópicos que eu coloquei? Relacionado a São Santo mais Antônio, urgentes assim, para a população e que os candidatos às eleições de outubro precisam ficar atentos? Bom, fica à vontade aí, Leonardo, que eu já falo bastante aí, né? Eu acho que a questão do esporte, eu acho que Santo Antônio precisa de um investimento. Agora, né, a promessa é que a seleção de Santo Antônio pegou muitos jogadores bons e a promessa é de um grande campeonato que ela venha fazer. Porque você tem ali Cachoeira, que sempre é destaque no Intermunicipal, Santo Antônio fica à parte. Nós estamos tão perto de Salvador e não temos um time no Campeonato Baiano. Agora tem um na Série B. O antigo Feirense foi adquirido por um grupo de empresários de lá, né? Isso. E nesse ano não foi bem, vamos ver lá mais para frente. Mas é uma cidade que ela começa a se movimentar na cultura, mas como uma coisa que eu observo, Santo Antônio ela foi formada por pessoas, a base dela, diferente de outras cidades, que você tem grupo de samba de roda ali pertinho em Santo Amaro, né? Você tem grupo de cantorias em um lugar e em outro, você tem essas culturas assim mais fortes em outros lugares, e Santo Antônio já não tinha tanto. É uma cidade, se você for olhar, formada, a sua formação inicial é muita gente que foi para lá para ganhar dinheiro, com a história do trem, um ponto de passagem ali onde as pessoas paravam e tal, e aquela coisa, a linha de trem, aí chegava ali, foi formado, e aqui dá para vender, e foi formando a cidade em cima disso. Então, acho que a gente precisa de um investimento maior também no esporte, que nós temos bons atletas, o Júnior Nagata, pentacampeão de lá, né? Você tem... Da região tem o Vampeta aí. O Vampeta lá em Nazaré, ali perto, mas nós temos bons atletas saindo de lá para o voleibol. Quem no mar do Conceição do Almeida. Então, assim, a região ela é boa, ela produz bons atletas. Agora, talvez ela produza... Mais incentivo, no caso. Mas ela não produza mais porque precisa de mais incentivo, né? De mais incentivo. Essa associação, assim, do esporte com a educação, que o nosso país não tem. O nosso país não tem. Essa valorização, assim, sabe? De que os Estados Unidos têm... O cara pode até não ser aquele excelente aluno, mas se ele joga basquete muito bem, ele tem uma bolsa garantida aqui para representar bem o nosso time. Porque o nosso time bem no basquete, é visibilidade, é marketing, é bom pra gente. A gente precisava colocar isso aqui, sabe? O time da Unifax, o time da Unijorge, o time da FACEMP lá em Santo Antônio. Isso eu estou falando de particular. O time da UFRB, o time da UFBA, o time da UNEB, e que isso fosse de uma maneira assim, colocada, incentivado. Um campeonato desse, eu estou falando já de universidade, sem falar dos intercolegiais que nós tínhamos antigamente. Eu lembro de Valente recebendo uma turma, e que isso aí, olha o que era o amor pelo esporte. O pessoal levava colchão e colchonete para dormir nas escolas. Para dormir nas escolas. Eu ficava, que tanta gente é essa aqui? Não, aqui não tem hotel para todo mundo. Aí o pessoal, não, fica ali na escola. Um dorme numa sala, outro dorme em outra. Aí durante o dia, no ginásio de esporte, o pau quebrava, sabe? Era handebol, era futsal. Eu não vejo mais isso hoje. E talvez isso feito com pouco recurso até.
Então, tem essa questão do esporte, toda essa colocação, aí eu vou trazer então outra questão, a questão da cultura, né? Em Santo Antônio tem uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa muito grande. A gente vê em toda a região, ali, todo o Recôncavo, isso reflete, claro, em Santo Antônio por conta da capital. É algo que eu estou sentindo até uma mudança, e eu espero que continue assim, uma melhora no pós-pandemia. Mas antes da pandemia, eu lembro que Santo Antônio tinha no máximo 2 eventos. O segundo você não vai lembrar, a gente não lembra assim, mas só tinha um evento por ano, que era o São João, quando se trata de cultura. Que era o São João, que atraía e tal. Eu passava o ano inteiro sem nada. Carnaval já não tem nada no interior, tudo bem, mas não tinha uma feira literária, não tinha algo voltado ao esporte. As próprias festas privadas, particulares também, não tinham tantas. Quando tinha, não promovia uma diversidade, não atendia, né, a essa diversidade cultural. E tivemos uma época, a Expo Mandioca, que atraía agricultores, o pessoal que trabalhava no agro e tal, de toda a região, e acabou sendo extinta essa Expo Mandioca. Agora, eu espero que continue assim. Até aconteceu essa semana, né, uma festa só de trap, de rap, trap, né, em Santo Antônio de Jesus, fechado. Mas já é um avanço, porque, por incrível que pareça, a casa encheu. A casa encheu. E com artistas de rap e trap de Santo Antônio de Jesus. Tinham 6 artistas, 4 eram de Santo Antônio de Jesus, pessoas que a gente às vezes não ouve falar, não toca muito em Brasil e tal. E 2 eram de fora, mas que foi uma noite inteira de festa e atendeu aquele público específico. A gente teve esse ano uma feira literária na Praça Padre Mateus. Foi a primeira feira literária, né? Foi feira literária. Tá para voltar a acontecer, né, a Expo Mandioca, agora um novo formato, perdemos esse nome, vai ser Expossagem. Isso atrai agricultores de toda a região, São Miguel das Matas na produção de farinha, pessoal de Laje, Vale de Quiriçá. Tangerina, né? Tem muito Tangerina, lá perto laranja, de Santo Antônio, laranja, Vale de Quiriçá, o cacau. Então... A farinha lá é muito forte. A farinha de São Miguel. Então, em Santo Antônio também, né, na história de Santo Antônio. Então, assim, a gente sentia muita falta disso, desse incentivo, desse apoio na questão da cultura. Eu havia conversado há uns 2 anos atrás com a antiga secretária de Cultura, né? E ela dizia, mas vocês cobram da gente, mas se chega a 2 milhões de reais pra gente, fica 500 mil, porque 1,5 milhão vai pra tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, se chega para aquela área, eu acredito que deva ser investido naquela área. Tudo bem que saúde é mais importante, educação é mais importante, vamos buscar mais recursos para a educação, para a saúde, mas tirar do esporte, tirar da cultura, vai transformar isso em uma bola de neve. Né? Olha, bacana, eu estou aqui agradecido demais da presença de vocês, acho que vocês conseguiram condensar aí, né, esses reclames, essas questões, né, que o município de Santo Antônio de Jesus, de uma certa forma o Recôncavo também precisa. A ideia é essa mesmo, é saber de vocês que estão lá vivendo, né, em loco, estão lá no ringue, vivendo e lutando, né, contra as questões diárias, para a gente trazer nosso leitor, nosso espectador do Bahia Notícias nessa realidade, né, e que os candidatos que estão tentando o pleito aí em outubro, né, que eles atentem bastante para isso e que tentem resolver essas demandas, né. Então esse é o nosso objetivo. Desde já agradeço a vocês, se vocês quiserem, né, se despedir, fiquem à vontade. Bom, para a gente, um prazer, né? Uma honra estar aqui batendo papo com vocês. Eu sempre digo que o Bahia Notícias sempre foi uma referência para a gente, né? Na maneira como vocês têm esse diferencial, né? Que o Bahia Notícias, ele não veio assim de um jornal que virou site. Ele não vem necessariamente com a marca de um grande apresentador de programa de TV. Ele não vem necessariamente ele nasce como um site. Então ele é referência para a gente, para quem queria começar, para quem não tinha aquela grande referência assim de dizer eu não tenho essa estrutura, eu não tenho isso, tenho aquilo. Não, ele nasce propriamente como um site, né, com um nome bom, um nome fácil, uma estrutura fácil de ler, de pegar, e isso, por trás disso a gente vê essa equipe de profissionais aqui como você, como seus colegas fazendo essa história. Quero parabenizar você, que está aqui responsável nessa questão do bem de municípios, né, o repórter das cidades e tal, mas vocês têm pessoal de todos os outros setores aí também, do bem de cultura, bem de esportes, que faz um trabalho também fantástico, né, a questão do esporte, Bahia Notícias é rápido demais, inclusive. E quero aqui parabenizar vocês, dizer que eu que estou começando agora, né, estou entrando agora na faculdade de jornalismo, mas já tenho
A gente sempre vai coletando algumas referências, né? Ídolos e referências para vocês se inspirando cada vez mais, tentando melhorar. E vocês são uma dessas referências para mim, estão ali no top ali das minhas referências. Terminamos uma conversa muito proveitosa com o Léo Valente, o Leonardo Valente, lá do blog do Valente, né? Figuras que são referência lá na comunicação de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, né? Contribui bastante conosco também pelo Rota Bahia. E a ideia é essa, é conversar com essas pessoas que estão lá nesses locais, nessas regiões, para saber delas o que é que a população mais deseja, mais quer e precisa. Então, é esse, né, o propósito do A Bahia Quer o Quê?